Ainda é o mesmo dia do vídeo que eu gravei antes. Ou que talvez eu grave depois, porque. Não grave, mas que eu poste depois. E é assim, eu tô pensando que. Que é assim. Uma das coisas que é bom em fanfic, que ninguém fala, que tem umas fanfics que são maravilhosas. E que são melhores do que a série, ou desenho, qualquer coisa assim, né? E é o seguinte, né? Que tem séries que acabam que nem uma bosta, imunda, que tu fica, Jesus Cristo, série, que é essa? Eu botei hashtag porque no hashtag, no Roblox, no Roblox, quando a gente xinga da hashtag, entendeu? E aí, eu fico pasma, né, que tipo, sabe, tem séries que mereciam, tinham tudo pra ser boa, tinha tudo pra acaba bem. Aí eles inventam uma sétima, quinhagésima temporada e aí estraga. Aí, por exemplo, o Miraculous, né? Era o melhor desenho do mundo, assim, em 2015, 2000. Foi mais ou menos quando eu conheci, né? Foi antes de lançar ainda. E aí, cara, tinha tudo pra ser bom o desenho. Tipo, quando até comecei até a terceira temporada, assim, tava, ó, que desenho top. E aí depois começou a ficar assim, né? A terceira temporada começou. Ficou esquisita, sabe? Não gostei. E aí eu tive que saciar o meu desejo por uma série melhor, tanto que até não vejo mais. Só vi. O último episódio que eu vi foi só aquele que a Marinette é transformada, porque eu me recusei a ver os outros episódios e, tipo, ainda eu tive um hashtag, sabe? Quando o amiguinho de baixo faz assim, então eu tive isso. Porque eu fiquei muito decepcionada. Aquele episódio era pra ser tudo, era tudo que eu esperei durante toda a minha vida. E aí me decepcionaram de novo, né? Miracles não cansa de decepcionar. E aí, enfim, né? Pra acessar minha vontade de uma série boa, de tipo, Miracles precisa ser bom, eu fui lá e peguei uma fanfic, que é uma fanfic maravilhosa, por sinal. Que sim, me destruiu no final, né? Porque eu, gente, chorei horrores. E eu fico pensando, né? Tem tanta gente que critica fic, né? Mas é porque a maioria ali que estão. Que tu entra no Wattpad, tu vai ver ali, a filha do dono da máfia, a, a sequestrada que virou a rainha da máfia, o dono do morro, ou, o colega do meu irmão. Sei lá, umas coisas, esses títulos aí. E que hoje em dia, até livro tá assim, né? Todos os livros eles têm essa base de nome também, de tipo, o trono da perereca suja e a cama indecifrável, tipo, alguma coisa assim, sabe? Tem essa base aí, esquisitíssima, não me recuso a ler, e aquelas capas de desenho também acho muito. Mas quem sou eu pra julgar, né? Se eles são best-sellers, talvez o problema seja eu. Mas enfim, né? Fui saciar minhas necessidades de uma série melhor com uma fanfic. Não Miraculous. Só que tem séries que não tem fanfics boas. Ou tem fanfics boas, mas não são. Elas não finalizam a série certinho. Aí eu pensei, vou voltar a escrever fanfic, né? Que eu escrevi há 50 anos atrás. E assim, né? Minhas fanfics eram zoadas, né? Era pra zoar mesmo, né? Só que, tipo, não, tinha até umas mais seriazinhas. Mas agora eu pensei, vou fazer também, né? Porque sabe, tem séries que merecem tanta coisa e, tipo, são flopadinha, não tem essa tensão e elas estão estragadas. Então vamos lá, vamos consertar as séries. Mas enfim, né, eu fico pasma, né, que as pessoas não procuram as fanfic, né? É difícil de achar uma fanfic boa? É. Mas só que assim, se as pessoas procurassem, acho que elas iam curtir, sabe? É uma coisa que às vezes até, sabe, cura aquela dor emocional de ter visto uma série péssima, horrorosa. E, sabe, o final não ter sido esperado, mas tu gostou de alguns conceitos, e aí tu vai lá e encontra uma coisa que se encaixa e tu fica, meu Deus. Tanto que as fanfics de Miraculous, assim, resolveu o Miraculous, todos os furos no roteiro de Miraculous que
precisavam, porque, meu Deus, essa série aí é cheia de furo e eles continuam furando mais, sabe? Eles não têm força de vontade de desfurar ou botar um buraco, ou quando inventam um buraco, é um buraco absurdo, tipo, ai, por que a Marinette é uma stalker maluca? Porque ela sofreu bullying do, do, do cara que ela gostava. Justifica? Não, acho que poderia ter explicado que talvez ela só seja maluca mesmo, né? Até porque, sabe, às vezes a gente precisa de personagem filha da puta. Eles tentam fazer a Marinette ser uma Mary Sue, só que eles acabam transformando ela numa maluca Sue. E eles tentam justificar o porquê que ela é uma maluca Sue pra ela não ter defeitos. Mas, gente, não dá. Ela é insuportável. Eu preferi quando a Chloe tava tendo um arco bom, né? Tava tendo um arco de redenção, naquela época lá, do que a Marinette. Só que daí fuderam com a hashtag com o arco da Chloe, né? Enfim, né? Isso me magoa muito. Porque. Gente, também o Adrian também é um Marisui, né? Não vamos admitir. E eu acho engraçado a Marinette falar ai, que eu amo o Adrian, mas não gosto do Katniss. O Katniss. Não gosto do Katniss porque ai, que ele é assim, assim, assado. Que ele tem defeito, né? Que o Adrian é tipo a idealização. E o Katniss é o lado que tem defeito. Só que o Katniss é muito melhor. Vamos admitir, né? Katniss pô, é divo. Só que ela gosta aquela versão idealizada que ele é a versão mascarada dele, não o verdadeiro eu. Então, sabe, tu não gosta dele de verdade. Sério, eles estragaram com aquele conceito do quadrado amoroso. Sério, eu amava as teorias sobre aquilo. E eu tenho até hoje uns vídeos que eu assisto de Miraculous, de umas animações que os fãs faziam, que eram muito boas, eles tinham uns ideais tão fodas sobre. Sabe, quando o desenho ainda estava se desenvolvendo, quando tu não tinha ideia do que ia acontecer, tinha uma. Sabe, causava um interesse tão tipo, interesse interessante. Causava uma curiosidade, sabe? E tu podia imaginar qualquer coisa. Eu adoro essas fases do fandom que tu simplesmente tem a liberdade de ainda não terminou, ou ainda não tá tão formado, sabe? Fica uma coisa meio mistério, e aí, tipo, te desperta mais curiosidade, aí tu vai lá e pode inserir qualquer coisa. Tanto que tem uma animação de uma menina que sumiu do YouTube. Isso me magoa muito. Mas é uma, é uma animação de que eles estão num baile, assim, de máscaras. E, nossa, sensacional! Sério, melhor coisa que eu vi na minha vida de Miraculous. Eu fico. Alguém deveria escrever uma fanfic sobre isso. Tipo, eu sei que tem. Só que tem. Meu, vou ter que botar minhas mãos e fazer uma fanfic de Miraculous também. Eu até tinha. Mas eu apaguei. Porque eu pensei, não, tá meio ruim, sabe? Mas eu escrevo fanfic, né? Agora, sobre o fandom, eu não vou revelar. Vocês que procurem. Não, eu já revelei pra algumas pessoas a minha fanfic já. Eu também escrevo umas coisas aleatórias no Wattpad. Fazer o quê, né? Mas eu gosto do AO3. O arquivo. Entendeu? Deveriam ter uma versão traduzida desse site, porque meter um inglês ali, isso me entristece, me deprime. Mas enfim, eu encontrei uma fanfic esses dias de um fandom lá, de uma série que acabou muito merda, que eu gostei um pouco, mas eu odiei ao mesmo tempo, porque foi muito mal desenvolvida, mas a ideia era interessante, sabe? É que a minha idealização do final, sobre o que eu tinha tido de spoilers, era muito mais interessante do que o verdadeiro final. E aí eu vi aquela fanfic, meu Deus, essa mulher é uma gênia! Eu amei, fiquei apaixonadíssima. Gente, sério, é uma gringa lá que ela escreve, obviamente, em inglês. Mas, velho, a guria escreve tão bem, ela tem uma capacidade mental de criar incrível, eu acho sensacional. Sensacional. Sério, sério. Até poderia falar mais sobre fanfic, mas é que eu só leio bosta, assim, tipo, eu
pra ver o que. Eu gosto de ler coisa boa, mas só que, tipo assim, eu geralmente. Vamos ler essa bosta aqui só pra rir, entendeu? Só pra ver como é que é a bosta. E eu li After faz um tempo atrás. Eu não consegui terminar. Porque era tão tenebroso. Gente, era tão inadmissível, inacreditável uma situação daquela que eu começava a rir de desespero. Porque é tão mal feito, tão mal desenvolvido, mas a escrita dela é tão, tipo, viciante. Ela tem uma escrita viciante. Eu não sei que macumba ela fez pra ter uma escrita viciante. Mas, tipo, ela escreve mal, mas a história é ruim, mal desenvolvida, mas é viciante. E aí, meu, enfim. Mas já livro, eu leio livros interessantes, tá? Só pra não dizerem que eu só consumo mídia péssima. Não, brincadeira, podem falar isso. Gosto de ser associada com coisas esquisitas. Ou não. Fica a critério de quem tá me vendo. Não, peraí, uma pose